um vazio emocional. Você sabe o que é os vazios emocionais? Todos nós temos 5 necessidades evolutivas emocionais. Você sabia disso? Você sabia que de maneira consciente ou inconsciente, você, assim como as pessoas que estão na tua volta, eles tentam preencher essas 5 necessidades evolutivas, e que durante todo o nosso desenvolvimento, principalmente no primeiro setênio, que é a nossa primeira infância ali, então do 0 aos 7 anos de idade, a gente tenta preencher esse vazio de uma maneira muito mais intensa. E quando a gente não consegue preencher essas necessidades dessa maneira mais intensa, a gente cria os vazios emocionais. E quais são essas necessidades? A gente tem a necessidade de pertencimento e de conexão. A gente tem a necessidade de autonomia e de desempenho. A gente tem a necessidade de limites com afeto, de desejos e aspirações e de expressão emocional. E a gente tenta preencher essas necessidades de maneira consciente ou inconsciente. Em cada etapa do nosso desenvolvimento, em cada etapa que você estava crescendo, que você estava se desenvolvendo, que você estava experimentando as experiências da vida, você estava ali tentando preencher alguma dessas necessidades, principalmente no seu primeiro setênio. Eu não sei se você já teve algum cliente assim, ou se você se vê nessa situação, de muitas vezes estar num relacionamento tóxico, um relacionamento que não te faz feliz, mas que você tem medo, medo de abandonar esse relacionamento, medo de não ser amado, medo de não sobreviver a esse relacionamento. E se você tem esse padrão, ou se você conhece alguém que tem esse padrão, a gente está falando do padrão emocional negativo do abandono. São pessoas que a qualquer momento, ou elas acham que vão ser abandonadas, que elas vão ser largadas, que elas vão ser abusadas, ou elas se permitem ser abusadas, porque ela tem medo de ser abandonada por aquela pessoa, porque ela acha que não vai sobreviver. E muitas vezes elas entram no padrão de vitimização. Então a estratégia da mente dessa pessoa é que todos vão deixar ela, é que todos vão abandonar ela, de que ela não pode confiar nas pessoas, ou que se as pessoas abandonarem ela, ela não vai sobreviver, que ela não tem força para sobreviver, tá? E aí lembrando, cada sintoma que a gente tem, cada doença que a gente tem, não é a situação que a gente vive, não era a situação que esse meu cliente vivia, da mulher ter aventuras com os outros homens que gerou a gastrite dele, que gerou a dor no estômago dele, não. É a maneira com que ele percebe essa situação. É a maneira com que ele lida com essa situação. Que no caso dele, ele estava lidando com aquela situação com sentimento e com a emoção de raiva ali. Raiva por ele não estar conseguindo ali tomar a decisão que ele precisava tomar. Por mais que ele gostasse da esposa, ele sabia que aquele relacionamento estava sendo um relacionamento tóxico para ele, mas por ele não conseguir romper, por ele ter medo de ser abandonado, medo de não ser amado de novo por ela, ele se aprisionava naquele padrão. O que é o padrão emocional negativo, que é criado por um vazio emocional? O padrão emocional negativo, ele molda como a gente vai enxergar as situações, como a gente vai viver aquelas situações. Então muitas pessoas às vezes até sabem que estão num relacionamento tóxico porque é um relacionamento doloroso, um relacionamento que não eleva aquela pessoa. Ela até percebe que o outro, a pessoa que está do lado, o parceiro ou a parceira que está do lado, denigre muito mais, abusa, seja emocionalmente, seja moralmente, daquela pessoa, às vezes até fisicamente. Mas por ter esses padrões emocionais negativos, ela não consegue se desprender daquele relacionamento. Lembra, não é a situação que o teu cliente, ou a situação que você vive, ou que o teu paciente vive, que gera um sintoma, que ativa um programa arcaico, que faz o nosso corpo trabalhar de uma determinada maneira. Não, é exatamente a percepção que você tem sobre essa situação. É a maneira com que você está enxergando as coisas que acontecem ao teu redor. É a maneira com que o teu cliente, com que o teu paciente está enxergando as situações que ele vive,
que muitas vezes está fazendo ele desenvolver determinados sintomas, tá? E quando eu compreendo isso, tá? Eu vou buscar entender o que está moldando a nossa mente, o que molda a tua mente, o que molda a minha mente, né? O que molda a mente de um cliente nosso, de um paciente nosso. Tá? E eu preciso entender isso, porque se eu trabalho no que molda a mente do nosso cliente, né, eu mudo a percepção dele, eu ajudo ele a mudar a percepção dele. E se eu mudo a percepção sobre um fato, eu muitas vezes não ativo mais esse programa arcaico. Necessidade ali de, né, pertencimento e conexão, que quando não está preenchida da maneira adequada, cria os vazios emocionais. E a grande questão dos vazios emocionais é justamente a gente saber os padrões emocionais negativos, né? Que no caso que eu falei aqui é o da privação emocional, o da defectividade, o do abandono, o da desconfiança, né? E ainda existe nessa necessidade, quando ela não é preenchida da maneira adequada, criar o padrão emocional, né, do isolamento social, que é aquela pessoa que ela não se sente, né, acolhida por um grupo. Ela acha que ela não vai ser abraçada naquele grupo, tá?